Eu quero convidar você a abrir aí a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo de número 10. A princípio eu quero ler apenas o versículo de número 7. Capítulo de número 10, versículo de número 7. Mas eu quero ler com você também Jeremias, capítulo 18, versículo 4, e Apocalipse 2, de 4 ao 5, do quarto ao quinto versículo. Eu vou repetindo e você vai guiando-se aí. O primeiro texto que eu vou ler vai ser Evangelho de João, capítulo de número 10, versículo de número 7. Marcou? Corre lá para Jeremias, capítulo de número 18, somente o versículo 4. E depois você corre lá para o final da Bíblia, Apocalipse 2, 4 e 5. Começando por João 10, 7, diz assim: Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: Em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Jeremias 18, 4, a palavra do Senhor fala da seguinte maneira: Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme bem pareceu aos seus olhos fazer. E agora lá em Apocalipse, capítulo de número 2, versículos 4 e 5, diz: Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o seu castiçal, se não te arrependeres. Eu quero pensar com você nesta noite sobre o que Jesus quer de mim. O que é que Jesus quer de mim? O que é que Jesus quer de você? À luz dos textos que nós acabamos de ler, tanto em João, quanto em Jeremias, quanto em Apocalipse, e para você que está acompanhando, cada vez que eu for ler, eu vou repetir a referência para ficar mais fácil. Eu estou utilizando por enquanto João 10, 7. À luz daquilo que nós acabamos de ler, Jesus quer que por Ele, através dEle, você tenha acesso a Deus, de modo que a tua vida seja formatada nos moldes do Senhor, de uma maneira tão impressionante, que nesta noite você seja capaz de voltar ao seu primeiro amor. O texto que estamos tomando por base, João 10, 7, Jesus começa dizendo: Eu sou, em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Eu quero falar para você que é ovelha, quero falar para você que já tem o Senhor Jesus como Senhor da sua vida, como pastor da sua vida, aquele em quem você se sustenta, aquele em quem você confia e a quem você confia todas as coisas na sua vida. Ele quer trazer você numa formatação, Ele quer trazer você no molde, não no molde do mundo secular, mas nos moldes parecidos com a sua própria vida, nos moldes parecidos com os desejos de Deus, de maneira que você e eu consigamos voltar ao nosso primeiro amor. Deixe-me começar fazendo a você uma pergunta. Em algum momento na sua vida, você já foi melhor cristão do que o que você o é na atualidade? Para um pouquinho e pense. Em algum momento você já se viu melhor? Em algum momento você já se viu com mais afinco, com mais dedicação, mais voltado, mais dependente de Deus, mais confiante no Senhor e na graça do Senhor sobre a tua vida?
Se isto acontece com você, eu quero falar especialmente para você. Jesus quer que você tenha acesso a, no mínimo, o que você já teve de melhor. Jesus quer que você tenha de volta, no mínimo, aquela amplitude espiritual, aquela experiência de que um dia você teve, de que um dia você gozou, de que um dia você pôde aproveitar na presença do Senhor. E é por isso que ele diz: eu sou a porta. Ele é a única porta de acesso a Deus. Ele é o único caminho para que as coisas se revertam na tua história. Ele é a única maneira de você voltar a ter uma comunhão ímpar com Deus. E eu estou falando a voltar a ter uma comunhão ímpar com Deus, não porque você está afastado da membresia de uma igreja. Você pode estar dentro da membresia de uma igreja, você pode estar no dia a dia da igreja, e no entanto não está tendo um livre acesso ao Pai. No entanto, você pode não estar tendo uma comunhão, uma intimidade maior com o Pai. Ele, como porta, ele se abre a você. Quando ele diz: eu sou a porta das ovelhas, ele está dizendo: eu dou acesso às pessoas, às ovelhas, aos servos, aos cristãos que querem ter uma vida de intimidade com Deus, que querem ver milagres acontecerem na sua vida no dia a dia, mas que querem contemplar esses milagres não meramente como espectadores, mas querem ser milagres nas mãos de Deus, querem ser usados por Deus para serem verdadeiros milagres na vida da igreja, na vida da família, na vida da sociedade, querem fazer a diferença, querem marcar o seu tempo. Talvez você já ouviu, ou mesmo você já falou em algum momento da sua vida: ah, no meu tempo isso era assim ou assim. Todos nós, todos os seres humanos temos a mania de buscarmos lá no passado alguma coisa, recordar alguma coisa que nós admitimos ser melhor do que na atualidade. Todos nós trazemos dentro de nós um pouco de saudade. E o que é saudade? É a vontade de viver outra vez alguma coisa, ou de conviver outra vez ou um pouco mais com alguém. Quando nós dizemos no meu tempo era assim, nós estamos extinguindo o tempo atual. No nosso tempo é assim, foi assim, é assim, precisa ser assim, virá ser assim. As coisas passam, o mundo passa, a palavra de Deus diz que o mundo passa, com ele também a sua cobiça, a sua concupiscência, seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Jesus é a porta para que você possa voltar àquilo que você pode dizer hoje: no meu tempo era assim. No meu tempo as pessoas oravam mais. No meu tempo as pessoas liam mais a palavra de Deus. No meu tempo as pessoas não se dedicavam a tantas outras coisas, deixando a palavra de Deus e o Deus da palavra em segundo ou terceiro ou último lugar na sua vida. Mas quem disse a você que Jesus deixou de ser a porta para que você tenha tudo isso de volta? As pessoas podem ter mudado, os usos e costumes podem ter mudado, mas o que não pode, o que não deve ter mudança para baixo, para um grau de inferioridade, é o seu comprometimento com Jesus. O que é que Jesus quer de você? Eu sei que você ora, alguns oram com afinco, alguns oram insistentemente, oram de uma forma contínua, outros oram de vez em quando, e outros quase nunca oram. Sabemos que a oração, ela é aquilo que movimenta a mão de Deus.
A oração é o poder que movimenta a mão de Deus sobre nossas vidas. Se já vivemos dias áureos, podemos viver dias ainda melhores, se buscarmos a Deus tanto quanto ou ainda mais do que aquilo que já o fizemos no passado. Eu encontro a palavra de Deus dizendo lá em Jeremias 18, 4, encontro a palavra de Deus falando da seguinte maneira: como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme pareceu bem aos seus olhos fazer. Conforme é bem aos seus olhos fazer. A palavra de Deus mostra que Jesus é o formatador da tua vida. Essa história de que a vida é sua, isso é balela, isso é conversa. A vida é minha, eu mando nela, não é sua. Se você é cristão, a sua vida não é sua. Se você é cristão, você já está morto com Cristo. E vive agora não mais você, mas agora Cristo vive em você. O cristão, ele não é dono da sua própria vontade. Ele não é dono da sua própria vida. A palavra do Senhor diz que aquele que lança a mão do arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. Aquele que diz ao Senhor, a minha vida é tua, e depois diz agora, a vida é minha, esse não está apto para o reino de Deus. E Deus nesta noite quer formatar, Jesus quer formatar a tua vida. Ele quer trazer você para um molde, para um formato, de acordo com o desejo dele. Ele quer você nas mãos dele. Jeremias diz que como o vaso se quebrou nas mãos do oleiro, assim o oleiro voltou a fazer um outro vaso, conforme pareceu bem aos seus olhos fazer. Jesus quer quebrar e quebrantar a sua vida. Jesus quer modelar você. Jesus quer extrair de você a melhor versão de você mesmo. Existem várias versões de você dentro de você mesmo. Quando você está zangado, você é um. Quando você está alegre, você é um outro. Quando você está preocupado, você é um outro. Quando você está em atitude de oração, você é um outro. Quando você abandona a oração e a leitura da palavra de Deus, você é um outro. Jesus quer moldar você de modo que extraia de você a melhor versão de você mesmo. Ele quer fazer de você alguém totalmente diferenciado, conforme o desejo do seu coração. Ele quer fazer de você alguém melhor. É do ser humano sempre terceirizar a culpa e dizer que se alguma coisa não está saindo bem, alguém é sempre o culpado. E por vezes as pessoas esquecem que a única culpa ou o único culpado sobre as nossas ações somos nós mesmos, sobre os nossos pensamentos somos nós mesmos, sobre as nossas decisões somos nós mesmos. O vaso, segundo a palavra de Deus lá em Jeremias, o vaso que se quebrou, ele se quebrou nas mãos do oleiro. O cristão que se quebra nas mãos do Senhor, que se derrama nas mãos do Senhor, que se joga, que se lança nas mãos do Senhor, esse sai da presença do Senhor muito mais fortalecido, muito mais belo, muito mais usável nas mãos do Senhor do que quando ele foi ao Senhor. Só que o vaso, ele só se quebranta nas mãos do oleiro enquanto ele não vai ao forno, enquanto ele não se resseca, enquanto ele não endurece, enquanto ele não traz para si algumas características que demonstram inquebrantabilidade na presença do Senhor. Ele é o formatador. Deus não usa britadeira, Deus não usa martelo, Deus não usa nenhum artifício, nenhuma ferramenta para quebrar aquilo que está duro. Ele usa o barro que se deixa quebrar em suas mãos.
Ele se alegra em poder formatar a tua vida, em transformar a tua vida, de modo que você seja um vaso de honra, um vaso que glorifique o nome do Senhor, um vaso que possa transportar a alegria do Espírito Santo de Deus. Amado, amada, você não é uma pessoa qualquer. Dentro de você, Deus escolheu fazer a morada do Espírito Santo de Deus. Você carrega para onde você vai o Espírito Santo de Deus. Você sabe o que isso significa? Se você chegar no templo, o Espírito de Deus está presente. Se você chegar no seu trabalho, o Espírito de Deus está presente. Pasme, se você chegar no inferno, o Espírito de Deus estará presente, porque Ele mora em você, Ele modela a tua vida, Ele quebranta a tua vida, Ele formata a tua vida. Entregue o controle da tua vida ao Senhor, deixe Ele ser Deus na tua vida, deixe Ele dizer como Ele quer que você seja, deixe Ele ser dono da sua vida. O que é que Jesus quer de mim? Ele quer ser dono da minha vida. Ele quer dizer o que eu devo fazer, como eu devo andar, o que eu devo falar, como eu devo me comportar em todo e qualquer lugar, toda e qualquer instância, para que em mim, o nome do Senhor, em ti, o nome do Senhor seja glorificado. O próprio Jesus, ele diz: assim, vejam os homens as vossas boas obras, para que glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Quando os homens virem as nossas boas obras, os homens glorificarão a Deus que está no céu. Os homens olharão para um discípulo do Senhor, para um servo do Senhor. Os homens olharão para um cristão e glorificarão o nome do Senhor por conta da vida desse cristão. Esse Deus que formata, esse Deus que transforma, esse Deus que modela, é o Deus que apaga todas as nossas transgressões. A Bíblia diz que se dissermos que não temos pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. O que é que Deus quer, então, se nós pecamos, se nós somos limitados, se somos finitos? O que é que Deus quer de mim? O que é que Deus quer de você? Ele quer nos trazer de volta ao primeiro amor. Tem muitas pessoas que estão fazendo o caminho de volta para Deus, porque saíram das trevas para a sua maravilhosa luz, mas isso não é o bastante. Isso é o bastante em termos de salvação. Arrepender-se, declarar Jesus, receber Jesus como Senhor e Salvador, é o bastante para ter acesso à presença do Senhor. Mas uma vida de servo, uma vida de serviço, vai um pouco além. Porque quem crê, sabe obedecer. Voltar ao primeiro amor, é o que a palavra de Deus nos diz lá em Apocalipse, capítulo de número 2, versículos 4 e 5. Esses versículos expressam as seguintes verdades: tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do teu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Quando a palavra de Deus orienta João a escrever à igreja de Éfeso, a palavra do Senhor diz: eu tenho uma coisa contra você. Ao anjo da igreja que está em Éfeso, ele diz: olha, eu tenho uma coisa contra você, eu tenho uma coisa contra ti, você deixou o seu primeiro amor. Quantas pessoas abandonaram o seu primeiro amor? Quantas pessoas abriram mão de serem na presença do Senhor? Aquelas pessoas que um dia foram, aqueles que confiavam em Deus de uma forma irrestrita,
aqueles que mergulhavam na palavra, que passavam noites em oração, momentos sublimes na presença do Senhor. Deus quer te trazer de volta a uma vida de oração, de intimidade, uma vida de poder, uma vida muito mais que meramente uma vida de prática eclesiástica, mas uma vida de relacionamento com Deus. Relacionamento com Deus. Quando a palavra de Deus é assim: volta, pois, reconhece, pois, onde caíste e arrepende-te. Voltar significa se arrepender. Querido irmão, desde o dia que você aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, muitas águas já rolaram na sua vida, muitas coisas já aconteceram na sua vida. Possivelmente você já passou por momentos de picos espirituais, possivelmente você já vivenciou o melhor de Deus em algum momento da sua vida, dentro das suas limitações, mas possivelmente você também já teve alguns declínios, você também já caiu, você também já teve algum desânimo, você também já abriu mão de determinadas coisas que fazia. Sabe por quê? É muito mais interessante do que fazer alguma coisa para Deus, é andar com Deus. Quando ele diz, você deixou o teu primeiro amor, é que muitos estão dentro da casa do Pai, perdidos dentro da própria casa do Pai. Muitos estão preocupados em fazerem, quando Jesus sempre chamou os seus discípulos para estarem com Ele, para andarem com Ele. Porque à medida em que se anda com o Senhor, as coisas começam a acontecer. Geralmente, quando nós somos crianças, os nossos pais, nossas mães, geralmente nos assemelham aos nossos amigos. E é muito natural encontrar um pai e uma mãe dizendo: eu não quero que você ande com fulano ou com fulana. Isso já aconteceu com você em algum momento da vida? Olha, eu não quero que você tenha amizade com A ou com B, porque esta amizade não é boa para você. A Bíblia diz que as más conversações, as más companhias, corrompem os bons costumes. Sabe o que aconteceu? Em algum momento da sua vida, você começou a deixar-se influenciar pelo achismo alheio, e isso começou a esvaziar você. Se você perdeu o foco, deixou de olhar para Cristo, olhar para as pessoas, para os homens, para o seu pastor, para os diáconos, para os líderes da igreja, para os professores, enfim, para os anciãos, para as pessoas, se você começou a olhar mera e unicamente, exclusivamente para o ser humano, é natural que você tenha tido um arrefecimento espiritual, você esfriou espiritualmente. E Jesus quer te trazer de volta. Jesus quer que você saiba onde você caiu. Jesus quer te trazer de volta àquele primeiro amor, aquela chama que arde no peito, que arde no coração, que faz com que você glorifique o nome do Senhor em toda e qualquer situação. Jesus quer trazer você de volta a uma dependência completa dEle. Lembra que tudo o que você ia fazer no início da sua jornada cristã, você perguntava a Deus, você orava a Deus, você buscava conselho na palavra de Deus e nos homens de Deus, você perguntava às pessoas como fazer para agradar a Deus. Onde está aquele você? Onde está aquele você? Aquele você está escondido dentro de um outro você. Aquela versão pura de você, capaz de ler e crer, ela está guardada dentro de você. Eu me lembro que no início da minha adolescência, o meu grande desejo era ter uma Bíblia. Eu não tinha uma Bíblia. Eu fui criado na igreja, tinha várias Bíblias lá em casa, mas nenhuma era minha, unicamente minha. Nós tínhamos várias Bíblias dentro de casa. Eu lia a palavra de Deus, mas o meu sonho era ter uma Bíblia exclusiva minha.
Eu queria chamar aquele livro de meu. Eu me lembro que, num certo momento, eu ganhei de presente uma Bíblia pequena, e aquela Bíblia, ela me trouxe uma alegria. Quando eu peguei aquela Bíblia, aquele livro começou a passar para mim uma sensação de conforto. Ter aquele livro era tão agradável para mim, que eu deixei de fazer outras coisas e eu comecei a ler aquele livro. Eu me lembro que eu comecei a ler o Evangelho de Mateus. Eu não sabia por onde começar, de tanta felicidade. Comecei a ler o Evangelho de Mateus. Quando eu vi, no mesmo dia, eu já tinha lido 19 capítulos do mesmo livro. Eu estava muito feliz porque eu tinha uma Bíblia que agora era minha. Quantas pessoas mergulham, têm alegria em ler a palavra de Deus no início da sua vida espiritual e depois já não pegam mais na palavra de Deus? Hoje já não há mais desculpa para quem quer ler a palavra de Deus. Você tem a palavra de Deus na Bíblia comum, você tem a palavra de Deus no seu celular, você tem a palavra de Deus no seu tablet, você tem a palavra de Deus no seu computador, você tem a palavra de Deus de todas as formas possíveis, você tem a palavra de Deus nas nuvens. Quando você quer ter acesso a qualquer uma outra informação, você sabe como acessar, você sabe como ir nas páginas que você deseja para obter as informações, mas você precisa ir nas páginas que trazem informações de Deus. Você precisa trazer informações do céu. Todo dia tem notícias novas no céu. Vai me dizer que você não sabia disso? Se você não sabia que todo dia tem notícias novas no céu, você está para lá de desatualizado na palavra de Deus. Sabe o que diz a palavra de Deus? As misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. E o que acontece? Renovam-se a cada manhã. Todo dia tem coisas novas no reino de Deus. Todo dia Deus renova o seu amor. Todo dia Deus fala de uma forma maravilhosa. Todo dia Deus quer, através da mesma palavra, edificar a tua vida. Qual é a tua desculpa para não trazer-se de volta ao primeiro amor? Talvez seja: eu trabalho muito longe. É muito normal as pessoas que moram aqui no Sudeste, as pessoas que moram nos grandes centros, as pessoas acordarem de madrugada porque precisam fugir do engarrafamento. E às vezes as pessoas acordam 4, 3 horas da manhã, 5 horas da manhã e saem para o seu trabalho, e às vezes chegam em casa 11, meia-noite, e às vezes se sentem para lá de cansadas, porque às vezes gastam mais tempo no trânsito do que no próprio trabalho. Mas você já percebeu que muitas pessoas, você chega no ônibus, você chega no metrô, você chega no próprio trem, você encontra muitas pessoas com fone de ouvido em um celular. As pessoas estão o tempo todo conectadas. Enquanto elas estão transitando de um lado para outro, elas estão se conectando com o mundo exterior. Elas estão trazendo todo tipo de informações. A palavra de Deus também quer conectar você a Deus. Se você gasta muito tempo dentro de um transporte, você tem muita oportunidade de trazer de volta a sua vida ao primeiro amor, lendo a palavra de Deus, ouvindo a palavra de Deus, experimentando o melhor de Deus na sua vida. Mas eu quero caminhar para o final. Deus quer te trazer de volta para dar a você aquilo que você perdeu. Tenho ouvido de muitas pessoas o seguinte: quando eu era, houve um momento na minha vida em que eu fazia isso. Pastor, tinha um momento que eu vivia de propósitos em propósitos, um momento que eu jejuava muito na minha vida, um momento que eu orava muito, um momento que eu fazia isso, um momento que eu fazia aquilo. E cadê essa sua versão? Onde está essa sua versão? Essa sua versão, ela está dentro de você e ela precisa voltar.
O mundo precisa conviver com essa versão sua. O reino de Deus precisa ganhar com esta versão sua. Deus faz de tudo para ter você com Ele. Deus faz de tudo para ter você consigo. Deus faz de tudo para te devolver muito mais do que aquilo que você já perdeu na presença do Senhor. Talvez em algum momento da sua vida, por um pecado, por uma situação adversa, por algo que você fez e que conscientemente desagradou a Deus, você começou a se afastar da presença do Senhor. E a desculpa é que não estava se afastando do Senhor, mas estava se afastando do convívio do povo do Senhor. Estava se afastando do convívio da igreja, estava se afastando do convívio das pessoas que pregam a palavra de Deus, e enfim, começou a se afastar meramente das pessoas. Só que são essas pessoas que pregam a palavra de Deus, que falam a palavra de Deus, que levam você a crescer por dizer a palavra de Deus, que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Para concluir, Jesus quer de mim um coração capaz de crer, ao ponto de me entregar por completo a Ele, a fim de que Ele tenha o controle da minha vida, levando-me a experimentar o melhor de Deus. Talvez você já tenha vivido algum momento que você declara como sendo o melhor momento que você já teve com Deus. Mas eu quero convidar você a ter o melhor momento de Deus na sua história, na sua vida. Quero convidar você a começar ou recomeçar, trazendo de volta a sua melhor versão, fazendo surgir de dentro de você uma versão altamente obediente, confiante, plenamente dependente do Espírito Santo de Deus. O que é que Deus quer de mim? Você já perguntou isso a Ele hoje? Permita-me orar juntamente com você pela sua vida, para que Deus diga a você o que Deus quer de você. Baixe a sua cabeça, por favor. Amado Deus e eterno Pai, na autoridade do nome de Jesus, Pai, queremos saber o que Tu queres de nossas vidas. Sabemos, ó Deus, que o Teu Filho, Ele é a porta para voltarmos a Ti, para entrarmos na presença do Teu Espírito, para estarmos diante da Tua face. Ó Deus, faze-nos entrar por essa porta. Senhor, molda-nos, Senhor, transforma-nos, quebranta-nos na presença do Teu Espírito, de modo que sejamos vasos usáveis em Tuas mãos, que sejamos vasos, ó Deus, de bênçãos em Tuas mãos. Ó Deus, nós queremos experimentar novamente, mais uma vez, o primeiro amor por Ti. Por isso, Senhor, coloca a Tua mão de poder sobre a vida de cada pessoa que está falando contigo agora. Cada pessoa que porventura esteja enferma fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, em nome de Jesus, coloca a Tua mão e cura, Senhor. Traz essa pessoa para a sua melhor versão, a versão, ó Deus, de um homem, de uma mulher, que depende única e exclusivamente do Teu Santo Espírito, que glorifica o Teu nome, que por onde quer que esteja passando, pessoas sejam abençoadas, que da sua vida, Senhor, seja liberada a bênção sobre a vida de outras pessoas, pois assim nós oramos, em nome de Jesus, amém e amém. Deus abençoe você.